vamos retomar aqui o nosso evento. Meu nome é Diogo Reis, eu sou um dos coordenadores da pesquisa. Trabalho no grupo de Ensino, Pesquisa e Inovação, no GEP, aqui da Fundação Getúlio Vargas. E queria começar agradecendo a participação de todo mundo. Ao final, vou ter a chance de dividir uma mesa com outros colegas e a gente pode também conversar um pouco mais a respeito desse tema. O tema é Internet e Eleições, e no evento ele vem um pouco com essa ideia. Entender que a internet e as eleições se entrelaçam, se relacionam, e a questão era saber, diante de determinada ótica, como elas se relacionam. Então, no primeiro painel, a gente teve essa ideia de processo eleitoral e cidadania, e depois nós teremos ainda as questões da campanha eleitoral, partido político e da justiça eleitoral. Só que, logo após agora o COF, nesse intervalo, nós deslocamos a palestra do ministro Henrique Neves, que estava prevista para a última mesa, agora por uma questão de horário de voo, de retorno do ministro Henrique. Então, para termos a chance de ouvi-lo, a gente antecipou. Mas a programação continua da mesma maneira. Nós teremos, depois da exposição do ministro Henrique, uma mesa tratando, com os mesmos participantes, estão todos aqui, tratando da campanha eleitoral dos partidos políticos, e depois, ao final, uma mesa tratando da justiça eleitoral e da legislação. Então, a gente apenas antecipou a palestra do ministro Henrique Neves, que nos enche de orgulho e super honrado da sua participação aqui nessa pesquisa. O ministro Henrique Neves, ele, de uma certa maneira, e por várias vezes, nós conversamos sobre a pesquisa, precisamente. No nosso evento de resultados, era para ele ter participado, mas ele foi convocado para participar de uma... O evento de resultados foi em setembro, né? E, bem na ocasião, o ministro Henrique foi convocado para participar das eleições na Rússia, aqui do lado. Né? Então, aqui do lado. Não conseguiu estar em dois lugares ao mesmo tempo, foi uma pena, porque a gente... Mas, de uma certa maneira, nós sempre contamos com o ministro Henrique, seja com as suas decisões, na justiça eleitoral, sempre tratando especificamente dessas questões e que relaciona a internet com as eleições. Então, a gente tem a chance de ouvi-lo aqui, ao vivo, sobre esse tema, e num dia tão especial como esse, que é um dia do encerramento de uma pesquisa longa. Nós trabalhamos durante 2 anos nessa pesquisa. Os resultados estão disponíveis no site. Lá, no site também da Fundação Getúlio Vargas, há uma página, né, há uma aba para o GEP, que é GEPI, né, GEPI, onde consta todo esse material e também os vídeos desse primeiro evento. Então, de tal maneira que eu também convido para conhecer os dados e os resultados que a gente já lançou lá. Mas, para aproveitar o nosso tempo, eu queria pedir ao ministro Henrique Neves que usasse a palavra e que trouxesse para a gente um pouco dessas questões sobre internet e eleições. Ministro Henrique Neves, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Duplamente pelo convite, prazer de estar aqui em São Paulo de novo para esse trabalho. Não pude realmente vir aqui a primeira vez, apesar de estar me deslocando para o local perto, como você disse, em Moscou. Eu tive que até passar aqui por São Paulo para ir para lá. Uma viagem tranquila, você leva 36 horas para chegar, fica 12 horas vendo a eleição e volta 36 horas, perde 4 dias, mas é uma coisa muito tranquila de ser feita, quase não cansa. É melhor do que ir para a Índia é mais difícil ainda. E agradecer esse convite de estar aqui e para falar sobre essa maravilha que é a internet, ou não maravilha, né? Cada um vai ter a sua percepção, mas através de uma outra perspectiva, que eu acho que foi a perspectiva que eu tive lá como juiz. E eu não sei se porque eu comecei a gostar de informática quando lançaram um toca-fita, que você gravava um programa numa fita cassete, colocava e ligava na televisão, e aquilo era o computador, o TK-2000, e depois é que veio os computadores com flop disk, em que você utilizava uma bolacha mais ou menos desse tamanho aqui para colocar o programa, e aí você gravava o arquivo do Word num flop disk igual, e era uma coisa fantástica, era um revolucionário, porque antes disso era datilografia com aquele líquidozinho, e tinha as máquinas da IBM que conseguia apagar a letra, né? Então aquilo era fantástico, mas era um trabalho enorme. E a computação veio para ajudar e, ao mesmo tempo, para trabalhar, porque antigamente você escrevia um voto de 3 páginas que respondia um recurso de 2 ou de 3 páginas. Hoje em dia, o recurso tem 150 páginas, porque o copia e cola joga lá, e aí não tem problema que, na hora de fazer a decisão, a gente copia e cola também. Para cada argumento daquele, já tem... Poucos têm a capacidade de inventar alguma coisa nova.
Só o Fernando e o Hélio aqui que inventaram o Pacto São José da Costa Rica, que o Marcelo Pellegrino pegou a ideia, até hoje vai falar lá na aula também sobre a convencionalidade. Vocês que inventaram aquilo na eleição de 2012, né? Por aí. Mas a internet, eu sempre acompanhei também, gostei muito. Eu comecei a acessar a internet através do BBS, que eram redes que tinham aqui no Brasil, que você não tinha propriamente acesso à internet. Você fazia um acesso discado, você tinha um provedor de serviço que pegava e você tinha acesso, comunicava, conseguia falar com uma pessoa ou outra, como são as salas de bate-papo hoje, mas uma coisa muito rudimentar, naquela tela ambar, ou verde, ou âmbar. E você falava, e quando você queria fazer um download de um programa, você fazia através de FTP, você dizia qual que era, e você jogava, porque aqui no Brasil não tinha o backbone. Então, às 2, 3 horas da manhã, é que o provedor conseguia um acesso noturno, em que ele tinha 1 ou 2 horas de acesso à internet mundial, e aí ele buscava seus programas e entregava no dia seguinte. O que você clica hoje e sai na tela imediatamente, levava 24 horas para você obter. Mas eu acompanhei isso desde o começo e comecei a entender mais ou menos como é que funciona, como é que foi criado. Tive curiosidade de olhar. A internet veio de uma rede militar, que era a ARPANET, que, quando foi para as universidades, obviamente, adoraram e extrapolaram e liberaram o que era algo para ser restrito, que seria só uma comunicação mais para efeito até de defesa e mais militar. Mas isso foi criando um mundo completamente diferente daquele mundo que nós tínhamos antes. Hoje, nós somos doutores em tudo. Se a gente vai falar aqui de internet, eu falo sem o menor problema, porque se o que eu não souber, eu estou chutando, vocês fazem cara assim de que estão acreditando, tudo bem. Agora, se quiser falar sobre neurocirurgia, me dá 2 minutos que eu vou entrar aqui na Wikipédia, vou descobrir umas 3 ou 4 frases bacanas e vou fazer uma palestra sobre neurocirurgia. Porque hoje você consegue uma quantidade de informações sobre tudo. E isso faz com que você se sinta a pessoa mais inteligente do mundo, que você conhece absolutamente tudo, sendo que a internet é exatamente como uma banca de jornal. Você tem a revista que você confia, que tem uma notícia que checa a fonte 2, 3 vezes para publicar alguma coisa, e você tem os tabloides de escândalo. Você tem o sujeito que faz uma revista de humor como se fosse de verdade, como é o sensacionalista, por exemplo, na UOL, que dá notícia como se fosse verdadeira, uma coisa completamente falsa. Eu não vou entrar nas mentiras, não, viu, Fernando? Não precisa ficar nervoso, não, Fernando. Aí você vai falar sobre mentira, vai lançar o livro dele aqui também. É um livro novo. Então, eu não vou entrar nessa parte da mentira, não. Mas é um universo de coisas que, se eu escrever dor de cabeça, eu estou a 3 minutos da morte ou estou com um pequeno resfriado. Tem tudo, vem todos os tipos de resposta. É muito importante isso para a democracia, porque permite o maior número de informações possíveis para que a pessoa exerça as suas opções, seja no momento de votar, seja no momento de decidir qualquer ato da vida de um cidadão. Mas também tem que ter esse critério, e cada um vai ter o seu critério de acreditar o que é o verdadeiro e o que não é verdadeiro. O alcance que a internet e as redes sociais chegou é algo que não se imaginava. E é algo que atacou e mudou completamente o mundo, inclusive na parte da democracia. Você vê a Primavera Árabe. A Primavera Árabe veio nitidamente ligada também ao uso da internet. Você tem mobilizações aqui, Paulista, já me falaram hoje que tem mais uma, eu espero que não seja exatamente a que vai me atrapalhar chegar no aeroporto, mas em que você, por WhatsApp ou por Facebook, marca a data, todo mundo se reúne, tem uma comunicação muito mais rápida, o que traz um problema para a imprensa, porque o jornalista hoje se vê pressionado com essa comunicação super rápida. Então, se ele ouve algo que pode ser que seja uma notícia, ele não checa, ele não confira, ele dá a notícia, porque ele não pode perder o risco de perder o furo. Então, ele solta qualquer coisa. E depois, na hora que ele vê que aquilo não era exatamente como aquilo, ele simplesmente abandona. Ao invés de corrigir, ele já passa, porque também a quantidade de notícias que se recebe é tão grande com que faz com que a gente não perceba e não pense mais em cada uma delas. Na hora que a gente está comendo, parece o escândalo da Lava Jato. Na hora que a gente acha que chegou uma coisa, surge mais uma operação, surge mais uma outra coisa, e vem nova, e a gente vai esquecendo os anteriores, que mereceriam reflexão de todas as pessoas.
Mas, dentro desse universo, no começo, não se tinha regra para a internet. E nós temos essa tradição de querer regrar tudo, principalmente em matéria eleitoral, né? Vamos proibir tudo, que é muito mais fácil. Vamos botar o dedo, dizer o que as pessoas podem e não podem fazer, que eu acho que é um pouco complicado. Em 2006, o ministro Ari Pargenda foi responsável pela edição de uma resolução que não tinha absolutamente nada sobre internet. E o TSE resolveu falar, não, nós temos que regular a internet, porque essa internet vai ser usada nas eleições. Ele fez uma resolução com as coisas até, vamos dizer assim, um pouco mais drásticas do que a lei posteriormente veio a colocar. Mas, no momento da votação, foi tanta discussão que o tribunal decidiu não regulamentar aquilo, deixou 2006 correr solto. O Congresso Nacional, em 2009, veio e regulamentou. Criou a sopa de letrinhas do artigo 57. 57A, 57B, 57C. Hoje tem mais letras nos artigos do que números, na 9.504, tantas reformas que já foram feitas na lei. E criou algumas coisas boas, interessantes, mas criou coisas como, por exemplo, a multa de R$100. Eu vou fazer de novo a pergunta. Quem aqui já ouviu? Eu já fui tanto lançamento. Você já ouviu tanto essa minha palestra quanto eu já fui em lançamento do livro seu. Talvez você tenha ouvido mais até. Mas eu faço essa pergunta em todo lugar que eu vou. Alguém já viu um processo? Essa pesquisa que vocês fizeram, tem algum processo da multa de R$100 que um eleitor tem direito de cobrar do candidato, não para ele, porque a multa vai para o fundo partidário, se o eleitor receber o segundo e-mail do candidato com propaganda, quando, ao ter recebido o primeiro, ele disse que não queria receber mais? Está regulamentado na legislação. Então, olha como é um processo simples. Eu recebo um e-mail de um candidato. Então, a primeira coisa, hoje é dia dos advogados, temos que pensar como advogado. Imprime o e-mail, imprime o metadado do e-mail para dizer de onde veio, qual IP, que dia, que horas. Manda um e-mail dizendo, por favor, nunca mais me mande propaganda eleitoral. Imprime também, imprime todos os dados da remessa desse e-mail, fica torcendo para conseguir algum tipo de confirmação de leitura daquele e-mail do destinatário, para dizer que ele foi entregue. Aí, quando chegar o terceiro e-mail, você faz isso de novo, imprime, olha, vê. Na hora que você tiver essa quantidade de documentos, você vai lá no escritório do Torelli e fala, Torelli, eu quero processar esse candidato. Para quê? Para que ele seja multado. Em quanto? Em R$100. Quem é que paga a multa? É fundo partidário, porque a multa é despesa de campanha pode ser paga com fundo partidário. Então, vai para onde? Não, vai para o próprio fundo partidário, e depois volta para os candidatos, menos o partido que foi multado. Eu falei, porra, não é muito mais fácil você ir lá e clicar em spam, proibir, bloquear é coisa simples, isso que existe, né? Mas a lei quis criar esse nível de detalhamento. E vem mais por aí daqui a pouco. Mas aí, bem ou mal, a lei foi feita, o juiz ali ele não pode dizer se a lei é boa ou se é ruim, ele pode academicamente criticar, mas, ao decidir, ele tem que cumprir e seguir a lei. E nós começamos a tentar, no TSE, a regulamentar, não tentando legislar, apesar de todo mundo criticar dizendo, mas tentando regulamentar para dar o mínimo de eficiência à norma. E uma das coisas que a gente fez lá, eu acho que a Roberta falou aqui, eu não assisti inteiro, mas que nós conversamos aqui, foi criar, pelo menos, um formulário de como que o juiz deve comunicar a sua decisão ao provedor de serviço. Porque isso, as primeiras decisões eram, Facebook, retire do ar a página que fala mal do fulano. O Google chegava assim, como assim? Qual página? Como é que eu vou saber qual das milhões de páginas que eu tenho aqui? Então, criou-se um formuláriozinho dizendo, você tem que procurar o IP é aquele númerozinho que está ali em cima, que indica o Internet Protocol, quer dizer, o destinatário, qual que é a porta, de onde está vindo, você indica todos os dados para que tenha certeza exata do que é para retirar. A primeira análise que nós fizemos foi numa ação do Google, uma ação cautelar, em que eu fui relator, e aí eu acho que teceu algumas coisas genéricas sobre a internet que não chegaram a ser aplicadas e não são bem aceitas como um todo. Uma, por exemplo, porque desde a primeira decisão que eu dei, no caso, em 2010, eu falei o seguinte, se numa página da internet tem alguma notícia falsa ou ofensiva que justifica a intervenção judicial, o que deve ser retirado do ar é aquela notícia. Só que uma página não é composta de uma notícia, normalmente ela é composta de várias. Então, se eu tenho 20, uma está errada, eu tenho que tirar aquela uma, e não as 20.
só por um critério de facilidade, manda tirar tudo. Manda tirar até o WhatsApp do ar. Né? Quer dizer, é uma coisa que a gente tem que ter, aí eu concordo, uma compreensão de como as coisas funcionam melhor do que tem se tido ultimamente. A Lei 9.504 veio trazendo a regulamentação. Agora, o Congresso Nacional, nessa reforma, na parte infraconstitucional, está querendo modificar também. Porque uma das coisas que eu reputo boa que se teve é que se proibiu propaganda eleitoral em sites. Obviamente, não estou falando nem das páginas oficiais, com certeza, né, que vem da administração, porque é uma forma de utilização do dinheiro público, mas nos próprios portais, nos sites das pessoas jurídicas. Porque ali, se eu tiver, como, por exemplo, botar uma propaganda na primeira página do UOL, ou na primeira página do Terra, ou do G1, é óbvio que aquele espaço ele é limitado, ainda que seja na internet. Então, de certa forma, vai ter algo que o dono do site, que tem um acesso muito grande, vai conseguir dizer quem pode e quem não pode. A gente teve esse problema quando se falava, e era importantíssimo, a propaganda no jornal, em que se começou a colocar, a lei veio e estabelece que na propaganda que é publicada no jornal tem que vir o preço da publicação, porque em eleições do século passado, década de 80, 90, era normal o jornal olhar para o candidato, você quer publicar? R$15 mil. Aí chegava para o outro, não, isso aqui não é gente boa, vamos fazer um desconto de R$2.500. Então, mostrava que aquilo dali era uma forma de você interferir na igualdade entre as candidaturas. A internet tirou essa possibilidade das pessoas jurídicas. Agora, eles estão querendo modificar isso. Eles querem não só permitir que a propaganda seja colocada, como também permitir que a propaganda seja paga, até 5% do limite de gastos. Sabe, se é uma coisa gratuita, se está lá de graça, e se o fato de ser de graça é a melhor situação para a igualdade entre os candidatos, porque eu falar 5% dos gastos é muito bacana. Todo mundo está na mesma coisa, não é algo significante, mas cadê a possibilidade de arrecadação? Hoje em dia, você fala político, a pessoa falou, não fala palavra, isso daqui eu tenho crianças assistindo, não diga palavras de baixo calão, porque o político, hoje em dia, ele está odiado pela população, de uma forma, a meu ver, que não deveria existir. Se tem exemplos que deram errado e têm que ser punidos, eu não tenho a menor dúvida que tem que ter punição. A gente não pode pegar e acabar com o representante, porque a nossa Constituição o Brasil é um sistema democrático, democracia representativa. Se eu não tiver o representante, eu não posso chegar e falar para a população, ir para a rua todo dia, dizer como é que cada lei tem que ser feita. A democracia direta é muito bonita no papel. Na prática, no dia a dia, é impossível dela existir. Isso o Bob escreveu na década de 90, na crise da democracia, que ele dizia, a democracia demais faz mal, porque no primeiro dia você decide os seus assuntos, o seu interesse. No segundo dia já não tem tanta coisa do seu interesse. Então, a população vai ficando desestimulada de participar de debates. E seria impossível reunir 145 milhões de pessoas. A internet hoje em dia permite. Tem que ter controle, saber quem é que está efetivamente participando ou não. Vamos fazer o voto pela internet. O voto pela internet é lindo, fantástico, vamos fazer. Quem é que garante que o cara não está exatamente com a cédula de R$50 pagando? Como é que você faz a fiscalização? Mas a gente não pode pensar sempre que tudo vai ser errado. Eu falei, não, mas a gente tem um histórico no país que demonstra que quando se pensa já dá problema. Imagina quando não se pensa, né? Então, estão querendo aí trazer essa questão da possibilidade do pagamento de 5%, em que parece que é equânime, mas não é, porque há dificuldade de arrecadação. Tanto que hoje se cria esse fundo, o segundo fundo, porque não exclui o fundo partidário, o fundo especial é mais um fundo, ao qual vai se entregar aos partidos políticos, que vai decidir para os quais candidatos ele vai utilizar aquele dinheiro, para quais campanhas ele vai destinar o dinheiro. O que significa que algumas campanhas receberão menos, serão sacrificadas. Então, não adianta dizer que eu tenho até 5% para gastar se eu não tenho dinheiro para gastar até esses 5%. Se for tudo de graça, eu vou lá conseguir fazer a minha propaganda em, pelo menos, um terreno de igualdade com os demais candidatos. Mas essa compreensão toda de conhecimento técnico, ela gerou também uma primeira repúdia
da Justiça Eleitoral de não querer participar e não querer verificar nada na internet. Chegou a se dizer, por exemplo, que a conversa de Twitter era uma conversa de bar. Começou essa discussão, eu falei o seguinte: eu só espero, se for conversa de bar, eu vou sair do Twitter, porque eu nunca passei nenhum Twitter, mas eu tenho lá a conta para saber o que está acontecendo. Mas bar, geralmente, quando as pessoas estão indo embora, vão embora sem pagar, e os últimos pagam a conta. Um Twitter, que é uma conversa de bar, nós estamos falando de um bar com alguém, um número assim, na época, era 40, 50 mil pessoas sentadas numa mesa de bar. No final das contas, os que sobrassem iam ter que pagar a conta desses 40, 50. Então, é um número grande. O acesso, a quantidade de informações que você leva com o Twitter é algo impressionante. Luciano Huck, Ivete Sangalo, tem 8, 9, 10 milhões de seguidores, o que é pouco, se você for considerar a Taylor Smith. O Neymar, no Instagram, tem 32 milhões de seguidores. No dia que ele posta uma foto tomando champanhe em Saint-Tropez, a R$2.000 a garrafa de champanhe, segundo os cálculos aqui no Brasil, aquilo atinge 32 milhões de pessoas. E aí, obviamente, vai para todo o WhatsApp e todo mundo começa a falar que com a roupa que ele se vestiu para assinar um contrato ou não, porque é um marketing pessoal dele de como ele quer que a vida dele seja divulgada, porque dá um retorno. Aquela camisa do Batman que todo mundo falava, olha só, o cara põe uma camiseta aquela camisa custa R$1.200. É de uma marca. Tem nada no mundo da internet, Instagram, Twitter, dessas grandes contas, nada é feito sem um reflexo econômico. Existem pessoas que são reconhecidas como grandes, com um grande número de seguidores, que dão conselhos sobre moda, sobre isso, sobre aquilo, e cobram por isso. Vou lançar um produto, vou lançar na conta do fulano de tal. Tudo isso tem uma economia. Os provedores de serviço, Google, Facebook, todos eles têm incentivos de busca. Quando você paga uma taxa a mais, o seu anúncio sai em primeiro lugar. Então, se você começar a comercializar, parece que não tem, mas isso é um mercado enorme de dinheiro, que seja 5% das campanhas, mas aí você libera o início disso, daqui a pouco 5%, acha que é insuficiente, passar para 10%, daqui a pouco está liberado, e vai ser o grande mecanismo, porque é o que resta de mecanismo de divulgação de propaganda eleitoral, porque o resto está cada dia mais proibido. A gente, daqui a pouco, vai voltar àquela história do voto secreto, que o Vitor Nunes Leal contava, que não no livro, mas pessoalmente, em que se chegava, o candidato pegava ia lá na fazenda, pegava todo mundo, botava no processo, entregava o voto. Naquela época era o voto de carta, sobre carta, né? Você botava o voto dentro de uma carta, e o eleitor lá um dia falou: coronel, esse voto daqui é para quem? Meu filho, você não sabe que o voto é secreto? Então, era assim que se fazia eleição antigamente. Daqui a pouco, nós vamos ser chamados, como agora, vamos parar tudo, vamos fazer eleição direta para presidente da República. Eu falei, bacana, vamos fazer, no fim de semana, ninguém está fazendo nada, cancela o churrasco, faz no fim de semana. Como é que eu vou fazer uma eleição com menos de 4 meses? Não pelo problema organizacional que existe, criar programa, fazer toda a parte administrativa, você sabe lá no TRE o que é fazer uma eleição, não é uma coisa simples. Mas como é que eu vou chegar para a população e falar, escolhe um presidente da República, sem saber, sem examinar, sem ter propaganda, sem dizer quem são os candidatos? Chega, os candidatos são fulano, ciclano, beltrano. E em 3 dias você tem que resolver quem é que é da sua escolha. Isso me parece meio Assembleia Constituinte de algum país vizinho. Vamos fazer aqui, você tem direito a escolher dentro desses 5. São todos irmãos, você pode escolher qualquer um deles, que está tudo muito bem. Mas teve essa primeira compreensão da justiça eleitoral, achando que a internet não poderia chegar a nada. E aí, daí, partiu-se para o outro lado. Começou a ver que aquilo realmente... eu falei aqui, eu acho que não devia ver mesmo, eu não sei se foi lá com a doutora Marilda, lá no IDP, ela está falando no WhatsApp ali, mas está prestando atenção. Logo no começo, que foi quando teve aquele negócio publicar uma foto no Facebook de alguém, um retrato falado, dizendo que era um pedófilo ou alguma coisa assim, e a pessoa foi linchada em praça pública porque confundiram com retrato falado. Quer dizer, o poder que a internet, numa divulgação de uma informação dessa, atinge
é algo inimaginável. Não tem como a gente mesurar as consequências de uma postagem. E, hoje em dia, todo mundo escreve o que quiser lá, acha que ninguém está vendo. Decisão judicial, quantidade de coisa que eu vi, porque eu sou fuxiqueiro, ficava lá fazendo pesquisa. Aí, com as primeiras decisões que eu dava, na eleição de 2010, eu olhava assim, decisão PT e PSDB. Hoje eu posso dizer os nomes, antigamente eu dizia requerente e requerido, mas era PT. Aí davam decisão a favor do PT. Eu olhava nos blogs do PT. Que juiz isento, que maravilha, que perfeito, como a lei é bela. O PSDB, juiz comprado, safado, sem vergonha, onde é que essa justiça vai terminar? Aí passava uma semana, tomava uma multa, o PSDB passava a ganhar e o PT perdia. Aí eu entrava no blog do PT, vira casaca, safado, sem vergonha, vendido. Aí chegava no PSDB, até que, enfim, prestou atenção, está aplicando o direito, não sei o que. Eu falei, não tem solução. Algum dos dois lados vai reclamar, você vai ser xingado de um dos dois lados, isso faz parte. E a tendência do ser humano é nunca aceitar que a derrota é por um erro dele. Ele tem que botar o erro na culpa de alguém. Ou é do advogado, que não soube cuidar do caso, não deu atenção, ou é do juiz, que não entendeu absolutamente nada, não sabe nada de direito. Como é que esse rapaz é juiz? Como é que pode ser? Então, ninguém pensa, vou repensar, será que meu comportamento foi correto? Não foi correto? Não. Eu sempre estou correto. Quem está errado é quem me julgou. Natureza humana, faz parte. E nesse contexto, a Justiça Eleitoral, em determinado momento, começou a ser muito intervencionista, sim. Vamos botar uma palmatória. Tudo não pode. Tira a página inteira do ar, tira o Facebook do ar, tira o WhatsApp de todo que é canto. Não é assim, gente. É como eu já disse lá desde 2010. Se é uma coisa, se eu tenho 10 informações, o direito a essas informações é uma garantia constitucional. Se uma delas ultrapassa os limites que estão também previstos na Constituição, se é uma informação anônima, ou se ofende a honra, a imagem de alguém, e de uma forma efetiva e facilmente visível, porque para ter eliminar tem que ser uma coisa gritante, eu tenho que mandar tirar só aquela e preservar todas as outras que não têm exatamente nesse sentido. Mas a Justiça foi muito além. Eu acho que, eu não sei se exatamente na eleição de 2014, mas isso foi um caso já em 2015, talvez 2016, que eu acho que o caso foi que eu fui relator, que é muito significante para mim, e parece significativo para o estudo da questão da internet, é você separar. A regra, toda regra que se estabelece, apesar de, na prática, estar querendo baratear as campanhas, esse que é o argumento jurídico verdadeiro, mas o argumento jurídico constitucional é trazer igualdade às candidaturas para que a oportunidade de chance seja exatamente a mesma para todos os candidatos. Daí é que se legitima a dizer que a propaganda eleitoral só pode iniciar no dia X, para evitar que alguns iniciem com muita antecedência, outros iniciem depois. Então, há uma regra voltada a partidos políticos, candidatos e coligações que vão deixar de existir, dizendo, vocês estão limitados, a sua atuação está limitada dessa forma. Há um princípio constitucional que permite isso, normalidade e legitimidade das eleições. Por conta disso, no choque de princípios entre liberdade de informação e liberdade de manifestação do pensamento, é que se tem entendido, como se entendeu já não uma, mas várias vezes, que todas as limitações impostas às rádios e televisões, como, por exemplo, fazer propaganda direta do candidato, que são as proibições contidas na Lei 9.504, elas não chocam com a Constituição, porque também baseado num princípio constitucional. Mas pensa bem, quando a gente está falando dos princípios constitucionais, eu estou falando de um princípio que impõe igualdade entre candidatos, partidos e coligações, entre os atores do processo eleitoral. Eu não estou falando nada de eleitor. Eu não estou dizendo para o eleitor, eu tenho a igualdade de voto, é outra coisa que não se confunde. Igualdade de voto significa que a pessoa mais pobre, a mais rica do país, a pessoa que tem o 15º pós-doutorado e aquele que é semi-analfabeto, tem exatamente o mesmo valor no dia da eleição. Eles mandam exatamente a mesma coisa. Mas eu não tenho nenhuma regra para tutelar, pelo contrário, eu tenho todas as regras constitucionais para permitir que aquele eleitor tenha acesso à informação. Aí eu não vou entrar se é direito de informação verdadeiro ou não, porque é o tema da palestra do Neisser. Eu tenho o direito da livre manifestação do pensamento, que é obstacularizado apenas pela própria Constituição, o anonimato, é livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato.
E as pessoas confundem isso, porque nos Estados Unidos é permitido o anonimato, até como uma garantia do freedom of speech. A pessoa pode se manifestar de forma anônima, como garantia de que não vai ter nenhuma represália. Então, a gente gosta muito de empolgar as garantias americanas aqui no Brasil, mas o texto constitucional aqui é diferente. Aqui é expressamente proibido na Constituição o anonimato. Eu falo o que eu quiser, mas eu tenho que me identificar. A partir do momento que eu me identifico, eu sou responsável pelo que eu falo. Nesse conflito, eu acho que tem que se separar isso que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral fez, eu acho que de forma correta, separar a posição do candidato, do partido político e da coligação, da posição do eleitor. O que significa dizer que, se todas aquelas pessoas que vão disputar a eleição estão submetidas a regras que determinam que elas comecem a propaganda eleitoral no mesmo dia, terminem ou sejam permitidas de fazer até o mesmo dia, e possam utilizar esses ou tais e quais meios de comunicação, ou digitais, ou da internet, são regras que tentam dar uma isonomia, uma oportunidade de igualdade entre os candidatos, são regras para esses atores. Elas não são regras para o eleitor, para a pessoa física do eleitor. E qualquer democracia, ela só existe a partir de debate, a partir de informação e a partir de debate. Se eu não tenho uma liberdade de manifestação, se eu não tenho como a minha manifestação, de alguma forma, servir para algum tipo de influência na tomada de decisões, a democracia, a qualidade dela é péssima. Não vai ter o que se tem. Então, a partir dessa decisão, a gente separou, falando o seguinte: eleitor faz o que quiser na internet. Eleitor pode pedir voto. A gente, obviamente, não escreveu para não incentivar, mas, em linhas gerais, o eleitor pode pedir voto para o candidato X ou para Y em discussões na internet. O sujeito começa a escrever, fala, fulano de tal, não, eu voto no outro, eu quero esse, eu quero... Isso tudo é parte do debate democrático, nós não podemos, de jeito nenhum, proibir isso. Se esse tipo de proibição existir, aí é tudo um obscuro completo. Não se tem noção de absolutamente mais nada, porque ninguém pode falar nada. A situação do candidato é diferente, mas, mesmo nessa decisão, a gente estabeleceu também, eu acho que, salvo engano, é 2949 o número do recurso. Depois pode checar. Mas também se estabeleceu que a internet é diferente de propaganda de rádio, televisão, de papel, é diferente de tudo. Então, para que se fale em propaganda antecipada, o que eu acho que tem que ser repensado muitas vezes, inclusive pelo Congresso Nacional, tem que se dizer simplesmente que pode falar e dizer o que quiser no período que for. Se tiver abuso, vai ser apurado, alguém vai ser punido porque extrapolou o uso normal do mecanismo. Agora, ficar tentando tolher a pessoa de falar isso ou daquilo, me parece que só vem como um contrassenso. Mas também se decidiu que o candidato só comete propaganda antecipada, antes das regras do 36A, quando há o pedido expresso de voto. Até essa decisão talvez tenha servido para o que veio depois no 36A, com a modificação da 13165. O candidato que vai para a internet para criticar governo, para apoiar, para lançar projeto, para dizer isso, para dizer aquilo, para pedir apoio político no sentido de apoiar a manifestação, isso não pode ser tolhido. Um dos grandes problemas da democracia brasileira é que a gente esquece que voto é exatamente a mesma coisa do que o advogado. Volto ao dia dos advogados. Nós somos advogados, o Fernando sabe disso, a melhor coisa que tem é negociar honorários. O difícil é receber. A gente fica ali com uma expectativa de que vai até ganhar um dinheiro. Mas o cliente, na hora que chega e faz algum tipo de promessa, ele te dá uma procuração. Ele outorga um mandato para você agir no nome dele. No dia seguinte, que ele deu a procuração, ele te liga. E aí? O juiz já decidiu? Eu falei, mas eu não entrei com a ação ainda. Por que você não entrou com a ação? Eu já lhe dei a procuração ontem, mas nós não acertamos o honorário. Esse é outro detalhe. Entre com a ação. Entra com a ação, ele fica ligando de manhã, de tarde, de noite, para saber da ação dele, o que o juiz disse, o que o juiz não disse, o que a outra parte falou. Ele cobra diariamente, o doutor Hélio aqui sabe o que é isso, diariamente ele liga no escritório, ele liga na sexta-feira, às 6h, para saber se teve alguma movimentação, você diz não, ele, na segunda-feira, 8h, ele liga de novo. Falei, mas só se o juiz levou o processo para casa e fez alguma coisa, mas o cartório ainda não abriu, não sei, não tem como. Ele tem uma cobrança insistente em cima do advogado. O eleitor outorga um mandato ao seu representante.
E, no dia seguinte, esquece até de qual partido político era aquele representante. Não faz absolutamente mais nada durante o mandato. São 4 anos. Daqui 4 anos eu escolho outro, se esse não for bom. Mas eu nem acompanho, não sei o que esse está fazendo, para até definir se essa pessoa é boa ou é ruim. Ela promete, durante a campanha, realizar uma série de atos. Então, por que não ligar? Eu te dei aqui o mandato para você fazer tal coisa. Você prometeu, cadê que você vai fazer? Ninguém faz isso. A gente não precisa, aí, talvez, um amadurecimento político no sentido da participação do eleitor. E qualquer medida que a internet permite isso. Apesar de ser completamente diferente de dar um curtir e ir para a rua. Ir para a rua é uma coisa, curtir e dar like na internet é bacana, mas não é participação ativa política, não. Muita gente acha que botou lá o curtir, feliz, hein? Vou mudar o país com esse curtir, com esse like. Não, até porque hoje em dia tem robô, tem uma série de coisas que faz isso explodir exponencialmente a quantidade de situações. É um outro dado que veio na reforma da 1365, que, quando eu digo o eleitor pode fazer o que quiser, pode falar o que quiser, não pode ser punido, obviamente, dentro dos limites constitucionais, e muitas vezes até nem mesmo pela justiça eleitoral, mas pode ser pela justiça comum, também se criou um tipo penal, que é aquele candidato que contrata, regimenta uma quantidade de pessoas para parecer que são eleitores e fazerem comentários sistemáticos contra essa ou contra aquela campanha. Isso foi tipificado como crime, é uma coisa muito mais severa do que uma simples multa eleitoral. Mas aí é porque isso envolve toda uma questão de falsidade, personificação, se for eventualmente, em que você está criando algo para efetivamente agir de forma contrária a essa, de uma forma artificial. Não é simplesmente uma crítica, deixar a pessoa mentir ou não deixar a pessoa mentir, mas vamos dizer, uma organizaçãozinha, que seja pequena, em que está se fazendo para atingir um fim ilícito. Então, isso foi tipificado como crime. Como é que vai ser a próxima eleição? Como é que vai ser a internet? Não sei, o Congresso está todo dia aí modificando a lei, nessas reformas estão sendo discutidas. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral acho que não irão muito além do que já está posto até hoje, se não houver nenhuma reforma. Mas eu imagino e espero que esses caminhos, que eu pelo menos tentei plantar a sementinha, sejam trilhados. O que foi ilícito, retira apenas o que foi lícito, acabar com essa história de retirar tudo. Tudo deve ser devidamente identificado na decisão judicial do que deve ser retirado. O que for manifestação livre de pensamento de eleitor identificado, deixa na internet, isso não pode ser tolhido de forma alguma. O que for de candidato e partido político, se efetivamente for contra alguma regra, tem que ser examinado também de uma forma muito objetiva para que se diga é propaganda eleitoral, sim, há pedido de voto. Nós não podemos voltar, em hipótese nenhuma, àquela situação da propaganda subliminar, que, na realidade, significa que é propaganda eleitoral aquilo que o juiz acha que é. Se ele acha que a pessoa pode ter algum tipo de ganho com aquela notícia, é uma propaganda subliminar. Ao passo que toda a imprensa pode criticar governantes ou aspirantes ao governo, trazendo uma quantidade enorme de fatos negativos, e ninguém fala nada, é liberdade de imprensa. Então, o sujeito sai de casa, olha para a prefeitura, propaganda subliminar, o olhar de desejo que ele tem pela prefeitura, isso daí não é possível. Então, a gente não pode voltar nem tanto ao mar, e nem ficar também numa coisa sem considerar que, eventualmente, pode ocorrer alguns ilícitos. Mas eu acho que a interpretação tem que ser sempre em benefício da informação, em benefício da liberdade do pensamento. Espero que assim seja, e acho que essa pesquisa que vocês fizeram isso traz importantes elementos para subsidiar esse tipo de decisão e verificar. Eu não sei se vocês apuraram, tem uma coisa, e com isso eu encerro aqui a minha fala, que deveria ter sido breve, mas eu nunca consegui falar pouco na vida, não ia ser hoje, o problema das multas eleitorais como as trem-índias. Porque isso teve muito, mas teve por quê? 2 ou 3 específicos provedores de serviços acham que não tem que cumprir decisão judicial. Eles querem, não na defesa do seu direito, mas na defesa do direito do usuário, dizer que o usuário tem liberdade de manifestação. Então, o juiz manda tirar a notícia X ou Y, ou o vídeo Y ou Z do local tal, tudo perfeito, ele diz que eu não vou cumprir. Porque o meu usuário tem liberdade de pensamento e de manifestação.
O juiz fala assim, mas eu estou considerando isso, é uma ordem judicial. Não cabe ao senhor decidir se eu devo ou não devo decidir dessa forma. Eu decidi, o senhor é só um operador. Não vou cumprir. Então, tá, R$10.000 de multa por dia. Não, é pouco, R$100.000. Nós tivemos multas aí de 700, 800, 900, R$1 milhão, várias. Teve pedido de prisão decretada por desobediência à ordem judicial. Mas não tem nada a ver com o conteúdo. O que teve a ver, essa quantidade grande de decisões, foi com a recalcitrância de 2 ou 3 provedores que falam o seguinte, eu não vou cumprir ordem judicial. Aí, quer dizer, hoje eu sou advogado, nunca irrite o juiz dizendo que ele deu uma ordem, cumpra e recorra. Diga que a ordem está errada, vai para a instância superior e tenta reverter. É até muito mais fácil. Você falar, não vou cumprir porque, na minha interpretação, a sua decisão está errada, aí você está dizendo que você manda jurisdicionalmente mais do que quem constitucionalmente tem o dever de prestar jurisdição. Senhores, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Essa quantidade de fatos desconexos, mas eu considero aí que é muito importante participar dessa pesquisa, da conclusão dessa pesquisa, que eu acredito que ela trará bons frutos. Temos que entregar lá no Congresso Nacional isso, você já entregou? Para eles pensarem e repensarem em todas as questões que estão sendo discutidas. Muito obrigado a todos. Bom, muito obrigado, ministro Henrique Neves. Queria agradecer pela participação e por tudo mais, mas não posso encerrar aqui sem antes lhe agradecer em nome de toda a equipe que trabalhou nesses 2 anos. Está ali o João Pedro, que leu muitas decisões, o nosso estagiário da equipe. É o que mais sabe, então. É o que mais sabe. Aliás, é o nosso consultor. A gente... Todo mundo perguntou assim, vocês desenvolveram um sistema para cuidar disso? Sim, os pais deles desenvolveu. Já há algum tempo atrás. E a gente teve a chance de trabalhar com muitas decisões, e é um tema muito delicado. Talvez a principal motivação era essa mesmo. O quanto o cidadão pode se manifestar e como que a Justiça Eleitoral age diante disso. Como separar uma coisa da outra? E durante esse longo tempo, a gente conseguiu trazer e montar um banco de dados a respeito dessas decisões na Justiça Eleitoral, entendendo melhor esse processo decisório e até a evolução desse processo. Em especial, nós olhamos para as eleições de 2014. E sempre a nossa referência, o ministro Henrique Neves, por esse período no Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre foi a nossa referência, principalmente para esses temas. Então, para quem está aqui do outro lado da ponta, para agradecer o cuidado com as suas decisões, o serviço público tão relevante, tão bacana que o ministro prestou no Tribunal Superior Eleitoral, e dizer que é uma honra poder dividir esse momento contigo e pensando um pouco mais no futuro mesmo do tema. Que bom e que grande legado deixou no Tribunal Superior Eleitoral. Te agradeço por isso também e a todos os demais aí por participar aí desse momento. Muito obrigado, Muito ministro. obrigado. O Joelson, em 2010, ele dizia que eu dava uma grana ao pessoal da distribuição, porque se tivesse a palavra internet na inicial, era distribuída para mim, mas foi só sorte mesmo, eu agradeço. Sorte nossa. Perfeito, muito obrigado, ministro.